Olá, esta apresentação foi elaborada para a disciplina de Bioinformática do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Abordaremos o artigo LDR1 Novel Mutation and a Rare Cause of Congenital Deafness in the Saudi Arabian Population, publicado na revista European Journal of Medical Genetics em abril de 2014. A surdez pode ter causas ambientais e genéticas. Esta podendo ser sindrômica, quando apresenta outros sinais e sintomas, e não sindrômica, quando o contrário acontece, ou seja, só apresenta a surdez. Com relação a essa surdez não sindrômica, já foram relatados mais de 100 genes potencialmente envolvidos. Neste artigo, especificamente, foi estudada a surdez não sindrômica, com padrão de herança autossômica recessiva e relato de cerca de 42 genes que estão envolvidos com este tipo de perda auditiva. Para apresentar este padrão de herança autossômica recessiva, a probabilidade de se encontrar a surdez não sindrômica aumenta nas comunidades em que existe a cultura de casamentos consanguíneos. Isto porque os alelos recessivos são raros em homozigose na população em geral, mas, em um casamento consanguíneo, se os pais forem portadores destes alelos, os filhos apresentam uma maior probabilidade de nascer homozigóticos e apresentarem o fenótipo. Ainda hoje, algumas populações apresentam em sua cultura o costume de realizar casamentos consanguíneos, como é o caso da Arábia Saudita, onde foi selecionado o grupo amostral do estudo, uma vez que este país apresenta uma alta taxa de surdez congênita. O grupo amostral inicial foi composto por integrantes de 100 famílias sauditas, além de adultos surdos, os quais não faziam parte dessas famílias. Deste grupo amostral inicial, apenas uma família foi estudada para dar continuidade nos estudos, uma vez que a mesma foi a única a apresentar mutação no gene ILDR1, possível causador da surdez congênita nestes indivíduos. E assim foi feito um estudo de caso nessa família. Até a publicação do estudo, apenas 11 mutações patológicas nestes genes tinham sido identificados e a maioria delas resultam em uma perda de função da proteína. A família estudada é formada por pais, primos de primeiro grau que tiveram 4 filhos. Destes filhos, 3 apresentam a surdez e foram submetidos a exames físicos, audiológicos, oftalmológicos e radiológicos completos para provar que a surdez é do tipo não sindrômica. O histórico clínico foi fornecido pelos pais e o grau de perda auditiva foi constatado por audiometria. Tudo isso com o objetivo de detectar a surdez não sindrômica e também avaliar a progressão da surdez de acordo com a idade. O ILDR1 tem um padrão de expressão conservada no vestíbulo e nas células ciliadas e de suporte da cóclea, tendo um papel essencial na audição dos vertebrados. Assim, foram realizadas análises de sequências genômicas nesses indivíduos, onde foi identificada uma mutação no gene LDR1, localizado no cromossomo 3q13.33. Esta mutação ocorre no exon 3 deste gene, através da duplicação de 9 pares de bases homozigóticos. Isso faz com que a estrutura da proteína montada tenha 3 aminoácidos duplicados. Esta proteína é um suposto receptor transmembrana que contém um domínio do tipo imunoglobulina. Suposto porque esta proteína não está cristalizada e a função não foi esclarecida até a época de publicação do estudo. Após feitas as análises genômicas e o mapeamento da mutação, os autores executaram o modelamento das possíveis proteínas, já que a proteína selvagem ainda não havia sido cristalizada. Para isso, usaram a estrutura da proteína homóloga no programa iTacer. O modelo predito para a proteína selvagem foi avaliado usando diferentes ferramentas, ProA Web
Verify 3D e o E-Rate. Já a estrutura mutante foi criada usando o Modeler como base na estrutura predita na proteína selvagem, através do modelamento homólogo. Foram feitos gráficos moleculares usando o software PyMol Molecular Graphics System. A estrutura para a forma selvagem do ILDR1 contém de 1 a 167 aminoácidos. A partir daí, foram feitas a predição da estrutura do mutante, levando em consideração a sua duplicação de 3 aminoácidos antes da folha beta, o que ocasiona a inclinação desta região da proteína. A presença da ponte de sulfeto das CYS45 e CYS145 na suposta estrutura da proteína selvagem foi consistente com a estrutura da ILDR1 no UNIT-Pro. Isso também corrobora para a estrutura predita. Ambas as estruturas, selvagem e mutante, da ILDR1 foram sobrepostas usando o PyMol para predizer o potencial das consequências da mutação. Na proteína mutante, os 3 aminoácidos adicionados localizados entre a CYS45 e a CYS145 quebram a ponte de sulfeto, o que resulta na perda da rigidez da proteína. A proteína dos 3 aminoácidos está presente antes da folha beta, o que ocasionou em uma inclinação e mudança imediata do formato da proteína. Além disso, também foi observado a adição de uma alfa-hélice, ou seja, a mutação desses aminoácidos fez com que novas estruturas fossem formadas na proteína e a ponte de sulfeto desfeita, alterando assim a estrutura final da proteína. As análises in silico revelaram que a mutação da proteína resulta em um funcionamento despareado, sugerindo que isso seja o causador da surdez. Porém, como essa mutação foi encontrada somente em uma das 100 famílias sauditas, isso revela que a mutação é única e que o ILDR é um dos genes a ser considerado na rara etiologia da surdez congênita na população da Arábia Saudita.